Olá, boa noite. A Rede Globo e as emissoras afiliadas em todo o Brasil começam agora os debates com candidatos a prefeito. É um momento importante para a democracia e uma oportunidade de conhecer melhor as propostas de quem pretende administrar a nossa capital. Participam do debate os 5 candidatos mais bem posicionados na pesquisa Ibope. Esse critério foi definido entre a TV Verdes Mares e os candidatos de partidos com representação na Câmara dos Deputados. Esse acordo foi assinado há 2 meses. A posição dos candidatos aqui no estúdio foi definida por sorteio. Vamos apresentá-los. Eumano de Freitas, do PT. Heitor Ferrer, do PDT. Renato Roseno, do PSOL. Moroni Torgan, do DEM. E Roberto Cláudio, do PSB. Os candidatos Inácio Arruda, do PCdoB, Marcos Calles, do PSDB, Valdeci Cunha, do PRTB, foram entrevistados esta semana no CTV. Também concorrem na eleição André Ramos, do PPL, e Francisco Gonzaga, do PSTU. As regras do debate foram acertadas entre os partidos e a TV Verdes Mares. Os candidatos aqui presentes sabem que o eleitor não tolera o baixo nível, nem acusações grosseiras e levianas. Por isso, acreditamos que será um debate de ideias e propostas. Vamos às regras. Os candidatos vão fazer perguntas entre si em 4 blocos. No primeiro e no terceiro blocos, os temas das perguntas são determinados por sorteio. No segundo e no quarto blocos, temas livres. Os candidatos farão perguntas sobre os assuntos que quiserem. Haverá um 5º bloco para as considerações finais. Quando o bloco for de tema determinado, no começo de cada bloco será sorteado o primeiro tema, depois o candidato. O candidato sorteado escolhe quem vai responder e tem 30 segundos para fazer a pergunta. O escolhido terá 2 minutos para a resposta. Quem perguntou terá 45 segundos para comentar a resposta. É a réplica. Quem respondeu terá 30 segundos para o último comentário, a tréplica. A segunda pergunta vai ser feita pelo candidato que respondeu a primeira e assim por diante. O candidato terá que perguntar sempre a um adversário que ainda não tenha falado no bloco. O último a perguntar fará necessariamente a pergunta a quem abriu o bloco. O mecanismo foi criado pelo matemático Oswald de Souza para que todos perguntem e respondam uma vez por bloco. O candidato que abre o bloco não participará do sorteio para escolher o candidato que abre o bloco seguinte. Assim, cada bloco será aberto por um candidato diferente. Não vai ser permitidas ofensas pessoais que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Se um candidato citar o outro, um partido ou governo, direta ou indiretamente, de modo ofensivo, o candidato que se sentir atingido deve pedir direito de resposta. O pedido será analisado por mim com a ajuda da nossa equipe de produção. O direito de resposta poderá ser concedido na hora, se não houver dúvida, ou minutos depois, logo que a decisão seja tomada. Enquanto a decisão não vem, o candidato deverá esperar em silêncio. O candidato terá 1 minuto para a sua defesa e deverá se ater à ofensa recebida. Os candidatos não podem exibir para as câmeras qualquer tipo de documento, panfleto, impresso ou texto, ainda que manuscrito. O candidato que falar fora de hora será alertado que não é a vez dele de falar. Se insistir em desrespeitar as regras ou tentar prejudicar um adversário que esteja em sua vez de falar, eu vou chamar um intervalo comercial até que a ordem se restabeleça. Tenho convicção de que isso não acontecerá na noite de hoje. Vamos agora então ao sorteio do primeiro tema. Está aqui a nossa urna. Vou balançar um pouco. E o primeiro tema. Temos 2 aqui. Agora sim. Primeiro tema, creche. Agora nós vamos saber quem vai abrir o bloco. E o candidato sorteado. Agora sim. Moroni Torgan. Candidato, para quem o senhor faz a pergunta? Vou fazer a pergunta para o Roseno. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Renato, nós temos aí candidatos que têm a responsabilidade de ter a caneta na mão, de ter o poder na mão. Os padrinhos são aqueles que têm o poder na mão e só 10% das nossas crianças é que estão em creches. O que tu pensa sobre isso, Renato? Obrigado. Candidato Renato Roseno, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Ok. Boa noite a você, fortalezense, boa noite aos demais candidatos, boa noite
ao Luiz, que mediou esse debate. De fato, a questão das creches hoje, ela é uma prioridade, uma urgência em Fortaleza. Você que é trabalhadora, que é trabalhador, sabe da necessidade de você ter uma creche para você deixar a sua criança, o seu filho, a sua filha. Creche é cuidado e educação. É direito da criança e é direito também do trabalhador e da trabalhadora. De fato, nós temos indicadores de creche muito baixos em Fortaleza, menos de 10 mil matrículas. Portanto, deveria ser uma prioridade da gestão. Você que me conhece sabe que eu sou militante da área dos direitos humanos da infância e da juventude, sabe que eu tenho dedicado nos meus últimos 20 anos a essa luta dos direitos da criança e do adolescente. Portanto, para nós nunca poderíamos ter perdido a possibilidade de construir mais 80 creches como esta gestão atual, ela perdeu esta possibilidade pela incapacidade de desenvolver os projetos, de conseguir os terrenos e de construir as creches. Faltou iniciativa para que, de fato, nós não devolvêssemos esse recurso ao governo federal. Portanto, um dos pilares da nossa gestão será, sem dúvida alguma, a construção de creches e a profissionalização com concurso público. Ainda há uma elevada terceirização nas creches de Fortaleza, sobretudo em relação aos auxiliares de creche. Portanto, você, trabalhador e trabalhadora, tenha certeza que nós vamos lutar muito para ampliar a creche para o seu filho e para a sua filha. Mas, sobretudo, você que também é trabalhador da educação infantil, saiba que você vai ser valorizado por via do concurso público e também, assim como os demais profissionais da educação, porque nós vamos lutar pela efetivação integral da lei do piso, porque essa é uma conquista dos trabalhadores e da sociedade brasileira. Obrigado. Candidato Moroni Torga, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. A creche é tão importante que nós não podemos fazer uma certa quantidade e dizer, olha, isso já é uma maravilha. Das 100 mil crianças, 10% é que está atendido por creche. E temos muitas mães que têm que trabalhar, muitas mães que têm que sustentar a família e não têm onde deixar a criança. Por isso, nosso compromisso é pegar essa caneta e fazer aquilo que o nosso povo precisa, aquilo que as pessoas precisam. Porque quem está com a caneta na mão, não é que não fez, fez alguma coisa, mas fez muito pouco diante do desafio que nós temos. Se não sabe usar a caneta, dá a caneta para mim, que nós vamos usar e vamos usar muito melhor do que está sendo usado. Obrigado, candidato Renato Roseno. O senhor tem 30 segundos para a tréplica. A questão da educação infantil, assim como os demais campos da educação, requer planejamento com participação. Por isso que para nós é tão importante chamar a sociedade para definir junto os investimentos de educação. Nós sabemos que a própria comunidade ela sabe quais são as suas demandas e ela saberia apontar, assim, os melhores locais para a construção dessas creches. Portanto, mais uma vez aqui eu quero afirmar o compromisso com a educação infantil e com o trabalhador da educação e da educação infantil. Obrigado. Vamos fazer o sorteio do segundo tema do nosso debate. Pronto. Escolhemos aqui. O tema sorteado foi Orçamento Municipal. Candidato Renato Roseno, para quem o senhor faz a pergunta? Eu queria perguntar para o candidato Heitor Ferrer. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, qual é a sua opinião com relação aos níveis de transparência da execução orçamentária no município de Fortaleza? Ok, candidato Heitor Ferrer, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Quem agora está em casa e adentrar ao portal da transparência da Prefeitura de Fortaleza, vai achar tão transparente que ele é invisível. Ele não tem visibilidade. O portal da transparência, que é regido por lei nacional, que obriga uma manifestação do poder público, onde o cidadão possa ver com clareza os gastos da administração pública, o portal da transparência da cidade de Fortaleza deixa muito a desejar. Foi, inclusive, pauta de discussão pelo Tribunal de Contas dos municípios, que exige que este portal seja refeito. Portanto, candidato Renato, Vossa Senhoria, que gosta muito também desse setor da transparência, nós vamos estabelecer na nossa administração o mais transparente instrumento para que a sociedade possa saber o quanto entra na prefeitura,
o quanto sai da prefeitura e para onde sai o dinheiro que é do cidadão. Um cheque que a prefeitura pagar ao empreiteiro, ao construtor, aqueles que prestam o serviço da prefeitura, todos esses cheques serão todos expostos para que a sociedade tenha conhecimento de como está sendo utilizados os seus recursos. Porque o dinheiro que é dado para o gestor, ele tem que ser usado de maneira muito transparente. Não é do gestor, é do cidadão e tem que ser devidamente aplicado. Vejo, por exemplo, quando se tratou do problema das creches, que a prefeitura perdeu milhões, devolveu recursos para a União, porque não tinha projeto para fazer as creches. Creches estas determinadas pela lei orgânica do município. Portanto, quando a prefeitura não utilizou esses recursos, prejudicou mães de família, prejudicou crianças, porque não lhes deu um direito constitucional da nossa lei orgânica, que são as creches municipais. Tempo encerrado, candidato. Obrigado. Candidato Renato Roseno, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. Fortalezense, sem dúvida alguma, hoje nós já deveríamos ter níveis de transparência das contas públicas no município de Fortaleza muito melhores. Você não sabe hoje quanto é que, de fato, a prefeitura gasta por programa orçamentário. Isso é fundamental. Você tem que saber quanto é que está indo para educação infantil, quanto é que está indo para a proteção da criança e do adolescente. Isso tem que ser feito ali, direto, online. Não pode ter muita demora, porque isso é um conceito fundamental para a democracia. Agora, nós falamos em transparência e nós praticamos a transparência, porque a melhor educação é a educação do exemplo. Nós somos a única campanha que é transparente desde a campanha. Veja o nosso site renatoroseno.com.br e clique em transparência. Você vai ver quem é que apoia a gente, quem financia a gente. Isso para nós é fundamental. Encerrado, candidato. Obrigado. Candidato Heitor Ferro, o senhor tem 30 segundos para comentar. Essa transparência, que é uma exigência para se combater a corrupção, porque a melhor maneira de se combater desvio, de se combater a corrupção e fazer com que o dinheiro do cidadão seja devida e regiamente aplicado é através da transparência. E o portal da transparência que a nossa prefeitura tem ainda está muito aquém daquilo que a lei determina. Por isso que no nosso governo a transparência será de 100%. E o que é mais importante, com visibilidade. Obrigado. Vamos fazer agora o sorteio do terceiro tema da noite. E o tema sorteado: iluminação pública. Candidato Heitor, para quem o senhor direciona a pergunta? Para o candidato Roberto Cláudio. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, existe uma taxa no nosso município que é a chamada taxa de iluminação pública. O senhor acha que essa taxa está devidamente aplicada, corretamente aplicada, para que possamos ter uma iluminação desejada e o barateamento dela? Obrigado, candidato. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 2 minutos para responder. Primeiro, boa noite, Luiz. Boa noite aos candidatos. Boa noite ao fortalezense que nos acompanha. Prezado Heitor Ferrer, na verdade, Fortaleza hoje vive uma contradição. Nós pagamos uma das mais altas taxas de iluminação pública entre as capitais brasileiras e vivemos uma das cidades mais escuras também dentre todas as capitais do Brasil. A escuridão lá no Bom Jardim, a escuridão no Jardim Jatobá, a escuridão do Siqueira, do Canidezinho, da Grande Lisboa, é sinônimo de mais violência, de menos vida comunitária. É necessário, é fundamental que a gente compreenda a iluminação pública não só por um viés, por uma compreensão da estética da cidade, da importância da qualidade de vida. É necessário que a gente compreenda a iluminação como pré-requisito básico para a gente construir uma cidade mais segura. Esses bairros que eu falei, lá no Dendê, lá no Vila Velha, lá no Bom Jardim, mais uma vez, na Grande Lisboa, no Bom Sucesso, a escuridão normalmente está acompanhada da falta de infraestrutura, da falta de saneamento, da falta de urbanização, de casas sem dignidade, de falta de praças, de falta, muitas vezes, de um equipamento de esporte. E não coincidentemente, essas áreas são áreas de alta criminalidade. É necessário que a gente cobre taxas mais módicas e tenha muito mais eficiência na cobertura da iluminação pública, principalmente nos bairros mais carentes da cidade. Viver bem é viver com luz, é ter uma praça,
é ter saneamento, é ter equipamento de esporte para a juventude ter uma oportunidade de se exercitar, de ter lazer, de ter felicidade. Então a nossa compreensão é que a gente precisa de ousadia na expansão da cobertura da iluminação pública, principalmente nos bairros mais pobres e bairros mais violentos de Fortaleza. Obrigado. Candidato Heitor Ferri, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Fortalezense, é inaceitável que com o que se é cobrado do cidadão mês a mês, ainda tenha áreas que a iluminação pública não seja padronizada e de alta qualidade. Se arrecada mês do bolso dos fortalezenses em torno de 12 milhões de reais de iluminação pública. Essa cobrança, ela está acima do que a prefeitura gasta, porque ela gasta apenas 5 milhões de reais. Portanto, são 7 milhões de reais a mais que cobra do bolso do nosso fortalezense. Portanto, é propósito meu estabelecer uma nova equação para reduzir pela metade a sua taxa de iluminação pública. Obrigado, candidato Roberto Cláudio. O senhor tem 30 segundos para a tréplica. Eu concordo, Heitor, que é preciso coragem para o próximo prefeito e eu quero ter essa oportunidade, rediscutir o atual contrato de iluminação pública da cidade. Um contrato que atenta contra o interesse do trabalhador, contra o interesse de quem paga essa alta taxa de iluminação pública. A gente precisa viver numa cidade saudável, numa cidade feliz, numa cidade de vida comunitária. E uma cidade assim é uma cidade de luz, uma cidade iluminada. E eu quero ter a oportunidade de fazer isso em Fortaleza. Obrigado. Vamos fazer o sorteio de mais um tema. E o tema sorteado é Educação Fundamental. Pelas regras do debate, o candidato Roberto Cláudio vai ter que perguntar para o candidato Eumano de Freitas. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, candidato. Eumano, há uma definição do que é escola de tempo integral. É uma escola em que as crianças, todas as crianças da escola, de segunda a sexta, passam o dia inteiro na escola, de segunda a sexta-feira. E nessa oportunidade acabam aprendendo mais, tendo oportunidade de cultura, de esporte, de lazer. Eu queria saber quantas escolas de tempo integral no ensino fundamental, de primeira a nona série, foram construídas e existem em Fortaleza e qual é a sua política nessa área para a próxima gestão, caso seja prefeito. Obrigado, candidato Eumano de Freitas. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Primeiro eu quero dar boa noite ao povo de Fortaleza, agradecer todo o apoio e carinho recebido esse tempo todo nessa campanha. Boa noite, Luiz, boa noite aos demais candidatos. Agradeço demais pelo tema da educação. Primeiro esclarecer, Fortalezense, essa cidade não tinha uma creche da prefeitura, agora tem 139, com 10 mil crianças. E candidato Roberto Cláudio, todas as 10 mil são em tempo integral. As crianças entram às 7 da manhã e ficam até 5 da tarde com 5 refeições. Mas nós avançamos. Nós saímos de uma concepção reduzida, que é de escola de tempo integral, para trabalhar com o conceito de educação em tempo integral. Porque nós que conhecemos a rede, conhecemos as escolas, nós sabemos que o mais importante é que a criança tenha o dia todo atividade escolar, atividade esportiva, atividade cultural e reforço escolar. Isso pode ser na escola, mas pode ser na própria comunidade. Nos bairros, tem pessoas, vou pegar o exemplo de Messejana, tem um clube da Caixa em Messejana. As nossas crianças podem ir para a escola e podem, à tarde, ter atividade esportiva e cultural no clube da Caixa e reforço escolar. E em Fortaleza, nós já temos 30 mil alunos, são em 220 escolas, que hoje tem 7 horas integrais na escola. E qual é o critério que nós utilizamos para essas 30 mil crianças? Foi o fato das crianças terem hoje maior dificuldade de aprendizagem. Mas nós avançamos muito. E é por isso que Fortaleza, nas provas do MEC, já está como a 3ª melhor nota do Nordeste. Porque nós apostamos em valorização do professor, em plano de cargos e carreiras, em 1000 salas de aula, em laboratórios de informática, em bibliotecas, em escola em tempo integral. E eu quero ampliar, fazer o dobro de creches e ampliar ainda mais a nossa escola com educação em tempo integral. Obrigado. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 45 segundos para comentar. Na verdade, eu perguntei escola de ensino fundamental de primeira a nona série. Você acabou respondendo de creches, que tem 10 mil. Nas creches, na verdade, todas funcionam, deveriam funcionar em tempo integral. Perguntei porque, na verdade, não existe escola de tempo integral em Fortaleza.
em que todos os alunos passem o dia inteiro de segunda a sexta. E eu discordo quando você diz que essa é uma visão reduzida. O mundo inteiro, outras capitais brasileiras, cidades menores que Fortaleza, encontraram esse caminho. E eu quero, aí sim, ter a oportunidade de entregar a você, fortalezense, gradativamente, 30 escolas de ensino fundamental nas áreas mais pobres, em tempo integral, para dar oportunidade de aprendizagem, de esporte, de cultura, de mais qualidade de vida e tranquilidade para os pais e mais qualidade na educação como Tempo todo. encerrado, candidato. Obrigado. Candidato Eumânio de Freitas, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Eu já fico feliz que o candidato Roberto Cláudio admite que as crianças das creches são todas em tempo integral. Antes eles diziam que não tinha nenhuma, agora admite que tem 10 mil. E nós temos 30 mil alunos no programa Mais Educação. Essa é a concepção de mais educação do governo do Lula e do governo da Dilma. É isso que nós do PT pensamos de maneira comum, é avançar o tempo da criança na escola, em atividade esportiva, em atividade cultural e reforço escolar. Pode ser na escola, mas pode ser também nos espaços que a própria comunidade já tem no seu bairro. Obrigado. Agora o candidato Eumânio de Freitas, o senhor faz a pergunta ao candidato Morônio Torga, que foi o primeiro sorteado. Então vamos ao sorteio do tema, para o senhor formular a pergunta. Escolhendo aqui o tema. Tema sorteado. Saúde. O senhor tem 30 segundos. Candidato Moroni, na campanha você vem falando muito de alguém ter a caneta. O senhor foi deputado federal por 3 legislaturas. O senhor foi vice-governador. Como deputado federal, qual a emenda que o senhor apresentou ao orçamento, mandando recursos para Fortaleza? E como vice-governador, o seu governo, qual hospital que o governo que o senhor participou fez para melhorar a saúde do Ceará ou de Fortaleza? Candidato Morônio Torga, o senhor tem 2 minutos para responder. Parece que o Eumânio não está muito afeto àquilo que aconteceu. Nós sempre mandamos recursos, mas sempre na oposição nós não temos a facilidade que vocês têm de mandar recursos quando estão na situação. Mas eu quero dizer, da saúde de Fortaleza, você conhece, é que eles estão com a caneta na mão e não resolvem. Quando eu era vice-governador, eu não cuidava da saúde, eu cuidava da segurança. E a segurança baixou todos os índices como vice-governador. Todos os índices, Eumânio. Isso é bom recordar, porque as pessoas lembram dos índices, lembram das cabines que nós botamos e que baixaram todos os índices. E quero aproveitar e recordar que, como deputado federal, esse povo me mandou para lá, para, além da oposição, eu também fiscalizar a luta contra a corrupção, que eu fiz e participei da CPI que cuidava das obras que gastavam milhões e não precisavam gastar. Aliás, nós precisamos aí pensar um pouquinho, como está a saúde? A saúde do seu posto de saúde. Agora eu estive na Granja Lisboa, não atende. Estivemos já em vários bairros, no Carlito, em todos os bairros da cidade e o posto de saúde não funciona. Que coisa horrorosa. E toda vez que falam no hospital. O hospital é interessante, mas eu gostaria de uma resposta sua. Esse hospital, qual é a mágica que vocês vão fazer para ele funcionar? Qual é a mágica que vão fazer? Porque não fizeram concurso para médico, não fizeram concurso para enfermeira, não fizeram concurso para coisa nenhuma para esse hospital. Está lá um prédio, vocês estão tirando os funcionários para esse hospital. Da onde, mano? Diz para nós agora, tomara que não seja tirando dos postos de saúde, do programa Saúde da Família e dos Gonzaguinhos. Tempo encerrado, candidato Eumânio de Freitas, 45 segundos para o seu comentário. O candidato Moroni não responde porque ele nunca apresentou emenda para a saúde. Ele apresentou apenas emenda em 2005 e 2006, um valor muito baixo para a habitação. Porque ele cuidava e pensava que cidade era apenas segurança. Ele não entendia que era muito importante a saúde. É por isso também que ele não entendia a importância do Hospital da Mulher. Em 2008, falava-se que no PT não faria o Hospital da Mulher. Agora ele está entregue. E agora está dizendo que não funciona. Lá tem 1.000 servidores trabalhando, atendendo 1.200 mulheres, com mais de 3.000 procedimentos. Nós já estamos melhorando a saúde de Fortaleza. E eu vou fazer mais. Eu vou abrir os postos, todos eles no terceiro turno. Eu vou fazer o concurso para a contratação de médicos e mais profissionais da saúde. Essa é a nossa diferença. A gente faz. Alguns só falam. Tempo encerrado, candidato. Candidato Morônio Torga, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Lamento a sua desinformação. Sabe que eu era deputado do Ceará inteiro.
e mandei emendas para a área de saúde para todos os municípios. E, inclusive, para Fortaleza também mandamos emendas. Agora tu não me responde. Me responde da onde tiraram esses 1.000 funcionários. Porque não fizeram o concurso. Então tiraram da onde? Do Programa Saúde da Família? Para que as famílias não possam ser mais atendidas? Tiraram da onde? Dos Gonzaguinha, dos Frotinha? Para que o atendimento lá não aconteça? Tempo, candidato, obrigado. E nós terminamos neste momento o primeiro bloco do debate para prefeito de Fortaleza. No próximo bloco, os candidatos vão poder fazer perguntas uns aos outros com temas livres. A gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do debate com candidatos a prefeito de Fortaleza. Estão presentes os 5 candidatos mais bem pontuados na pesquisa Ibope. Voltamos com o segundo bloco do debate com candidatos a prefeito de Fortaleza. Estão presentes os 5 candidatos mais bem pontuados na pesquisa Ibope. O debate só foi possível por causa de um acordo assinado de todos os candidatos com representação na Câmara dos Deputados. Este bloco é de temas livres. Vamos sortear então o candidato que vai abrir este bloco. Seguindo as regras, como o candidato Moroni Torgan abriu o primeiro bloco, ele não participa deste sorteio. Então, o candidato sorteado para abrir o bloco é Renato Roseno. Candidato, para quem o senhor faz a pergunta? Eu queria perguntar para o candidato Roberto Cláudio. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Ok. Candidato, eu vou lhe dirigir uma pergunta que eu também já fiz ao candidato Eumano em outro debate de TV. Vocês representam um projeto que estava alinhado até 3 meses e meio atrás. Inclusive, o governador do estado fez pesadas críticas nos jornais dessa semana ao candidato do PT, dizendo que ele até apoiaria outro candidato do PT que não fosse tão ligado à prefeita. Eu queria saber que o senhor pudesse nos falar qual é, de fato, a grande diferença entre vocês. Obrigado, candidato Roberto Cláudio. O senhor tem 2 minutos para responder. Renato, eu agradeço a pergunta e aproveito para dizer à população de Fortaleza que a candidatura sai e é motivada pelo mesmo sentimento dos mais de 50% de fortalezenses que votaram para a reeleição da atual gestora de Fortaleza, de frustração com sonhos que não foram alcançados, de promessas que não foram cumpridas e de prazos que não foram respeitados. Nós temos uma aliança nacional e estadual com o Partido dos Trabalhadores, mas compreendemos o que interessa na política não são as alianças. O que interessa na política não é apenas o processo eleitoral. Nós que somos homens públicos, vocacionados a representar o interesse da cidade e de nossa gente, temos que tomar decisões muitas vezes corajosas, de pressão da própria comunidade que nós representamos, e nessa ocasião foi decidido pelo PSB e por outros 13 partidos políticos um novo caminho. Um caminho de apresentar à cidade de Fortaleza uma nova proposta, um projeto de renovação que rompesse com as práticas políticas fisiológicas, de indicar diretor de escola, de indicar diretor de posto e de unidade de saúde, de poder assumir novos compromissos com a educação pública. O povo sabe que sem uma educação pública de qualidade, nós não teremos uma nova cidade. Nós somos a 2ª pior educação de todo o estado do Ceará. Um novo compromisso com a saúde do nosso povo. O povo que tem a 5ª pior saúde de todo o Brasil em todos os indicadores. Tem apenas 1/3 da população coberta nos postos de saúde que ainda funcionam precariamente. Uma cidade que não tem planejamento de futuro, que por isso vive grave crise de mobilidade urbana. Uma cidade que não tem projeto de sustentabilidade. São essas razões objetivas, práticas, que levaram o PSB e outros 13 partidos políticos a tomar uma decisão, compreendendo um cenário nacional, compreendendo um cenário estadual, mas de apresentar à cidade uma alternativa de renovação. Obrigado. Candidato Renato Roseno, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Fortalezense, a minha visão é completamente diferente dessa apresentada pelo candidato Roberto Cláudio. Na verdade, eles são alinhados de um mesmo projeto, são desde 2006, 2008, 2010, e não deu certo continuar para ocupar no jogo de cadeiras, não deu certo por causa dos nomes. Em nenhum momento, nem o governador Cid Ferreira Gomes, nem a prefeita esboçaram críticas um ao projeto do outro. Portanto, a cidade não interessa a eles, de fato, nesse projeto. Simplesmente é a troca da cadeira.
brincadeira. Portanto, para nós é fundamental que agora, nessa eleição, no 7 de outubro, nós possamos dar a nossa resposta, que a gente não fique refém desse jogo entre caciques, governador e prefeita. Obrigado, candidato Roberto Cláudio. O senhor tem 30 segundos para comentar. Me interessa ouvir isso do Renato, que diferente do PSB, nunca indicou um cargo na administração do PT. O PSOL participou ativamente, inclusive, ocupando cargos estratégicos da administração e participando do processo de decisão. Nós queremos, com todo respeito, Renato, apresentar à cidade uma coisa objetiva, racional. Essa discussão política de partido interessa ao povo. O que interessa ao povo é uma proposta de parceria que resolva os seus problemas de saúde, de educação, de segurança, de juventude, de drogas. E é isso que a gente oferta à Fortaleza. Candidato Roberto Cláudio agora escolhe para quem vai fazer a pergunta. Para quem, candidato? Eu vou perguntar para o Heitor Ferrer. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Heitor, na condição de médico militante que você é, compreendendo inclusive o cenário hoje desafiador que a saúde pública de Fortaleza enfrenta, como é que você avalia Fortaleza está hoje com apenas 1/3 de cobertura de toda a população do Saúde da Família? Saúde da Família que é traduzido em postos de saúde que funcionam sem medicamentos, sem profissionais de saúde. Como é que você avalia esse cenário e o que você propõe para avançar no Saúde da Família em Fortaleza? Candidato Heitor Ferrer, o senhor tem 2 minutos para responder. Candidato Roberto Cláudio, tenho 30 anos de serviços médicos na cidade de Fortaleza. Sou médico há 30 anos, fui médico do Frotinha de Messejana, médico de postos do município, portanto, eu sei bem como funciona a saúde de Fortaleza e como ela está como a 5ª pior saúde das capitais brasileiras em atendimento ao SUS. Nós temos 154 mil fortalezenses esperando por uma consulta médica. Imagine bem, uma consulta médica. Portanto, a saúde de Fortaleza está muito aquém daquilo que o cidadão precisa. O Hospital da Mulher foi entregue apenas um pedaço do hospital em 8 anos. Em 8 anos. Portanto, nós que temos compromisso com o fortalezense, que quando vereador tivemos a atuação no que diz respeito ao compromisso com a sociedade, acabamos com a taxa do lixo, acabamos com pensão de vereador, acabamos com o auxílio paletó, somos o autor do ficha limpa, acabamos com pensão de ex-governador. Nós temos para Fortaleza as soluções porque nós entendemos desta área. Nós vamos estabelecer os centros de saúde dia e noite. Nós vamos botar todos os postos para funcionar com médicos e medicamentos. Vamos reestruturar todos os Frotinhas e Gonzaguinhas. E vamos sim fazer o JF2. Porque nos corredores do Frotão, nesse momento, nós encontraremos 40, 50, 60, 70 fortalezenses que já eram para ter sido operados há 20 dias atrás, há 40 dias atrás e não têm leitos. Estão lá nos corredores morrendo ou se sequelando, se tornando aleijados, porque não foram operados. Portanto, nós vamos restabelecer uma saúde exemplar para ser exemplo para o Brasil inteiro com a nossa administração. Candidato Roberto Cláudio, 45 segundos para a réplica. Então, eu considero que o posto de saúde é o primeiro passo e o passo mais importante para a gente ter uma rede de saúde que responda com dignidade, com decência aos problemas de saúde do cidadão que mora no bairro mais carente, que muitas vezes tem que atravessar a cidade para ser atendido por uma simples dor de cabeça num grande hospital. E a gente quer, para isso, fazer concurso público para médicos e para outros profissionais, garantir um novo estoque de medicamentos, diretores de postos que não sejam indicados por políticos, mas que estejam lá por competência, garantir uma nova infraestrutura do posto, mais tecnologia para que ele funcione bem. E também abrir posto nos bairros que não tem. E casado isso com as UPAs 24 horas, a gente vai ter uma atenção de emergência e ambulatorial de muito mais qualidade. Candidato Heitor Ferrer, o senhor tem 30 segundos. Fortalezense, você está satisfeito com o posto que atende o seu filho? Com o posto que atende a você próprio? Você está satisfeito com a educação que o município lhe oferta? Se você estiver satisfeito com a educação do município, se você estiver satisfeito com a saúde do município, vote no candidato da prefeita. Se você quer mudanças para melhorar a sua vida, se você quer um compromisso de um prefeito para chamar de seu, nós somos a mudança. Vote em nós. Tempo encerrado. Candidato Heitor Ferrer, o senhor escolhe agora para quem vai fazer a pergunta.
tema livre, Lembrando né? que o senhor pode perguntar a Eumano e Moroni. Perguntar ao Eumano. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. A campanha do candidato a prefeita se faz com promessas que não foram cumpridas. Por exemplo, 40 mil casas foram prometidas, só entregaram 6. 2 novos mercados foram prometidos, não entregaram nenhum. 6 cucas, apenas 1. Restaurante popular, não foi entregue. 100 novas creches, nada. Acesso gratuito à internet em toda a cidade. O que é que o candidato da prefeita tem a dizer? Candidato Eumano de Freitas, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Candidato Heitor e povo de Fortaleza, é muito comum, em época de campanha, as pessoas apresentarem propostas, como nós estamos vendo aqui, que parece que resolvem todos os problemas em 4 ou em 8 anos. O PT assumiu a prefeitura de Fortaleza e não tinha uma creche na cidade. Nós abrimos 139 creches para 10 mil crianças. Nós prometemos fazer o Hospital da Mulher. Entregamos o Hospital da Mulher, que o candidato Heitor Ferrer disse em entrevista que não faria, portanto é contra. O candidato Heitor Ferrer pergunta sobre as casas. Nós entregamos 6 mil casas, estamos fazendo mais casas e é o maior programa de habitação popular dos últimos 20 anos. Ele acha pouco, mas o pouco que ele diz que é o do PT é o que não fizeram em 20 anos. As creches é pouco, mas é o que não fizeram em 270 anos. Eles apontam os problemas que a cidade tem, e você sabe, a cidade, eu sei, tem problema e é para isso que nós somos candidatos a prefeito, para avançar ainda mais nas conquistas, para manter as conquistas que nós temos, como a passagem mais barata e ampliar para a tarifa social domingo. Nós queremos ser prefeito porque agora nós temos o Hospital da Mulher funcionando e eu vou manter-o funcionando. Não tinha nenhum posto de saúde que abrisse à noite, agora tem 40. Eu vou fazer todos os postos abrir à noite. Fortaleza não tinha UPA, é importante dizer, foi a Prefeitura de Fortaleza que passou os terrenos ao Estado para a construção das UPAs. E eu vou fazer mais 6 UPAs. Nós fizemos o Cuca e tem 2 sendo concluídos. Antes não tinha nenhum. Essa é a nossa diferença. Nós fazemos aquilo que os outros não fizeram. Nós olhamos para o povo mais simples, com a habitação na Comunidade Maravilha. Fizemos um novo PV que em 70 anos ninguém tinha feito. Aí alguns agora podem chegar e dizer, é pouco. Mas o pouco do PT é o que em 270 anos os prefeitos passaram e não fizeram. Essa é a nossa diferença. Candidato Heitor Ferrer, 45 segundos. Candidato da prefeita Luiziane Lins, quem é governo não tem o direito de prometer. Tem a obrigação de ter feito. Prometeram muito e quase nada fizeram em 8 anos. Em 8 anos, se entregou um pedaço do Hospital da Mulher, que para estar funcionando de maneira precária, de maneira enganadora, tiveram que levar profissionais de outros hospitais e de outros postos de saúde, esvaziando o PSF, esvaziando os Frotinhas, esvaziando os Gonzaguinhas. Portanto, em 8 anos, apenas um pedaço do hospital, sem concurso público e esvaziando outros atendimentos Tempo médicos. encerrado. O candidato Eumano de Freitas, 30 segundos. Lamento que o candidato Heitor falte com a verdade. O Hospital da Mulher está completamente entregue. As mulheres que lá estão sendo atendidas sabem disso. O povo está vendo na televisão o atendimento. Lá já nasceram 2 crianças, mais crianças, cirurgias sendo feitas lá. Nós fizemos seleção pública para ter os profissionais no Hospital da Mulher. E é assim que nós fazemos. Nós prometemos o Hospital da Mulher, ele está entregue. Nós prometemos creche, colocamos 10 mil crianças nas creches. E eu vou dobrar e vou fazer a saúde melhorar ainda mais e a educação também. Tempo, candidato. Candidato Eumano de Freitas, pelas regras do debate, a sua pergunta vai ser para o candidato Moroni Torgon. O senhor tem 30 segundos para fazê-la. Candidato Moroni, eu queria saber qual é a sua proposta para avançar a qualidade da educação do município de Fortaleza, que nós alcançamos a 3ª melhor nota do Nordeste nas provas aplicadas pelo MEC. Organizamos a merenda escolar, valorizamos o professor, construímos laboratório de informática, 1000 novas salas de aula e os nossos alunos melhoraram a nota em todos os anos. Como você pensa, como fazer para melhorar ainda mais a educação do nosso município? Candidato Moroni Torgon, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Obrigado pela pergunta mais calma agora, né? Porque a outra parece que a pele do cordeiro tirou e já chegou o lobo ali, né? Então agora, boa pergunta.
Vamos lá. Primeiro, você sabe, e olhando nos olhos, você sabe que as crianças nas nossas escolas públicas têm crianças na 4ª e na 5ª série que não sabem ler e escrever. E esse é o maior problema. Reconheço, melhorar um pouco o salário dos professores, mas não é suficiente. Os professores não estão felizes, porque o piso não está sendo atendido. Fizeram uma mágica de botar aí gratificações para dizer que isso aconteceu. E os professores não aceitam isso. O professor precisa ser valorizado. E temos que fazer a escola integral. E sabemos que talvez 30 e poucos % das escolas possam ser escola integral nesses 4 anos. Mas serão escola integral, não faz de conta, porque tem muito faz de conta. O Hospital da Mulher, por exemplo, virou um faz de conta. Ele está dizendo já, há 1 mês nos debates, que nasceram 2 crianças no Hospital da Mulher. Será que não nasce mais ninguém lá? 2 crianças há 1 mês já, e só nasceram 2 crianças, não aconteceu mais nada lá. Eu acho que aí dá para ver o que está acontecendo. E você que mora ao redor do Hospital da Mulher, você sabe que vai lá para ser atendida e lhe mandam de volta para o posto, porque tem que vir um atendimento lá do posto, só que o posto não tem um médico e aí o atendimento não acontece. Então, é aquilo que eu digo. Quem tem a caneta na mão é para resolver. Prometeram botar todos os postos de saúde para funcionar há 8 anos atrás. Estão funcionando? Você conhece. Estão funcionando esses postos de saúde? Aliás, é uma boa oportunidade para dizer por que isso não aconteceu. Candidato Eumano de Freitas, 45 segundos para o seu comentário. Fortalezense, perceba, eu perguntei qual era a proposta de como fazer a educação melhorar em Fortaleza. O candidato Moroni fala de intenções, mas não diz como. Ele não diz como fazer para ter a escola, a educação em tempo integral. Eu vou dizer a você como é que nós do PT vamos fazer, eu como prefeito. Nós vamos dobrar o número de creches, porque nós fizemos 139. Eu sei, como secretário de Educação que fui, como fazer outras 139. E o próximo prefeito avança mais ainda. Eu vou fazer a escola e a educação em tempo integral, porque nós colocamos 30 mil. E, portanto, eu sei como fazer para ampliar. São propostas concretas para fazer a educação avançar. O professor tinha um salário de R$1.000, agora tem uma média de 3 mil. Isso sim é concretamente valorizado. Tempo encerrado, o candidato Moroni Torga, 30 segundos para o comentário. Eu falei escola de tempo integral, leva 75% a mais do orçamento para fazer a escola de tempo integral, e enquanto ela não sair, parece que o Eumano não ouviu direito, eu vou repetir. Escola de tempo integral, agente de saúde. Para ouvir, agente de educação, para ouvir bem. Para ouvir bem, enquanto não tem a escola de tempo integral, tem o agente de educação para poder dar o reforço escolar. Mas quero dizer que da onde vieram os funcionários do Hospital da Mulher? Diz para nós. Obrigado. Pelas regras do debate, agora o candidato Moroni Torga faz a pergunta obrigatoriamente para o candidato Renato Roseno, que abriu o bloco. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, candidato. Olha, nós temos que ter, Renato, um compromisso com a verdade nesse último debate. Eu já estou cansado de ver um monte de propostas e coisas, e parece que antes da eleição todo mundo tem proposta, depois da eleição parece que todo mundo se esquece. E o povo fica ressabiado disso, fica até cansado disso. Eu quero que me explique, por exemplo, esse Hospital da Mulher, tão falado, da onde tiraram esses funcionários para botar no Hospital da Mulher? Candidato Renato Roseno, o senhor tem 2 minutos para responder. Ok, candidato. Nós também temos denunciado, desde o início da campanha, essa questão da necessidade de concurso público para o Hospital da Mulher. Inclusive, os nossos representantes na Câmara Municipal, o vereador João Fredo, o vereador Toninho, têm falado disso, da necessidade de concurso para o Hospital da Mulher, para dar profissionalização. Há um elevadíssimo nível de terceirização na saúde em Fortaleza. Uma única organização social, ela leva quase 200 milhões ao ano, né, em contratos. Isso é muito ruim. Você que é trabalhador da área de saúde, de todas as áreas de saúde, você sabe como é importante nós termos concursos. E por quê? Porque isso profissionaliza, isso garante qualidade para você que está no atendimento da saúde pública. Portanto, nós colocamos no nosso programa de governo, e aqui eu queria falar mais sobre ele, né? Porque o importante,
né, não é só o que você vê na TV, não. Você sabe que a imagem da TV, a imagem é muito diferente da vida real. É por isso que a gente é contra fazer da campanha um espetáculo publicitário. A gente é contra esse despejo de dinheiro que fica aí maquiando a realidade para que você seja manipulado. Não se deixe manipular por essas imagens publicitárias aí da televisão. Nós construímos o nosso programa de governo com os trabalhadores da saúde. E uma questão central dos trabalhadores da saúde é fazer concurso público, é reduzir a terceirização para garantir um bom atendimento de qualidade. Ao mesmo tempo, nós temos que chamar a comunidade para que ela fiscalize, ela controle cada unidade básica de saúde, cada centro de saúde, cada posto de saúde. Portanto, é mais participação popular na fiscalização da saúde, é profissionalização para garantir a qualidade e melhorar o financiamento, melhorar a despesa da saúde. Assim você vai garantir, sim, para todos, homens e mulheres, uma saúde de qualidade que é um direito humano fundamental. Candidato Morônio Torga, o senhor tem 45 segundos. Veja, vamos repor a verdade. O Hospital da Mulher, se fosse inaugurado agora, no ano passado era para ter feito concurso para todo o seu pessoal. Quem é o diretor clínico desse hospital? Quem são os médicos que atuam nesse hospital? E veja, há um mês dizendo que nasceram 2 crianças nesse hospital, tenha santa paciência. Eu acho que essa coisa eleitoreira não engana mais o nosso povo. O candidato da prefeita tinha que explicar direitinho de onde vêm esses funcionários, para que nós pudéssemos aí repor a verdade. Porque o que acontece é que tem muita enganação e ainda os postos de saúde sem funcionar e ainda a violência direto nas ruas. Me deem a caneta, que eu sei fazer, se não sabem usar. Tempo encerrado. Candidato Renato Roseno, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Fortalezense, você sabe que tem aqui o projeto de continuismo que está na mão aí dos governos, do Estado e da Prefeitura, e nós estamos apresentando um projeto de transformação, que ele não apela para propostas mirabolantes. Todas as nossas propostas, e nós registramos o nosso programa de governo no dia 5 de julho, mais de 16 capítulos de propostas concretas para Fortaleza, construídas, sobretudo com os profissionais. Assim também é na área de saúde. Portanto, a gente convida você... Chegamos ao fim do segundo bloco do debate para prefeito de Fortaleza. Daqui a pouco os candidatos vão responder sobre temas determinados. A gente volta já. Estamos de volta com o terceiro bloco do debate com candidatos a prefeito de Fortaleza. É o último debate destas eleições. Participam 5 candidatos mais bem pontuados na pesquisa Ibope. Os candidatos com representação na Câmara dos Deputados assinaram um acordo com a TV Verdes Mares. Agora o bloco é de temas determinados. Então vamos sortear o tema que vai abrir este bloco. O tema sorteado é habitação. Agora vamos sortear o candidato que vai abrir o bloco. Mais uma vez aqui na nossa urna. Vamos ver quem será sorteado. O candidato que abrirá o bloco é o Mano de Freitas. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Antes, para quem o senhor vai perguntar? Eu vou perguntar ao candidato Roberto Cláudio. Então o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato Roberto Cláudio, Fortaleza, nós entregamos 6 mil unidades habitacionais pela primeira vez na história da cidade, que tinha 105 áreas de risco, nós reduzimos para 89. Pela primeira vez nessa história, o povo que morava em condições indignas, em áreas de risco, nós diminuímos. Eu queria saber da sua proposta para a área da habitação popular no município de Fortaleza. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 2 minutos para responder. Primeiro, mano, com muito respeito, lamentar que tenham sido apenas 6 mil casas, tendo em vista que a atual gestora se comprometeu a entregar 40 mil unidades habitacionais para a cidade de Fortaleza. Uma outra coisa muito grave é que um relatório recente do Minha Casa Minha Vida relata que Fortaleza tem uma das piores execuções do Minha Casa Minha Vida de todas as capitais brasileiras. Foram um pouco mais de 700 unidades habitacionais entregues ao povo que mais precisa. Esse é um assunto muito sensível, muito delicado. Se há uma questão
de sobrevivência, de qualidade de vida, muito importante para as pessoas que mais precisam, é essa, a habitação. Cuidar de quem precisa é dar fundamentalmente abrigo de cimento, de tijolo, com banheiro, com telha, com janela, às pessoas que vivem em casa de papelão, à beira de rios, sem a menor dignidade. Ainda são 19 mil famílias morando em áreas de risco. São 80 mil famílias compondo o déficit habitacional. A gente precisa de muita ousadia nessa área. Há hoje o maior conjunto de recursos federais da história recente desse país, com Minha Casa Minha Vida, que a Dilma está dando ao Brasil. O governo do Estado está dando contrapartidas para a melhoria habitacional, que é a reforma da casa, e também para a construção de casas. E eu não vou perder as oportunidades. Quero aproveitar essa parceria para entregar à Fortaleza pelo menos 20 mil casas, zerando todas as 19 mil famílias que moram em áreas de risco aqui em Fortaleza. Quero também fazer melhorias habitacionais, reformas de casa de até R$2.000 para pelo menos 40 mil famílias. E quero garantir uma coisa simples, que não foi feita ainda, que é o papel da casa, a regularização fundiária que o CID está fazendo no interior, mas que a Prefeitura ainda não fez em Fortaleza. Garantir a dignidade de ter o documento da casa que a pessoa já possui. São inúmeros conjuntos habitacionais que funcionam dessa maneira e a Prefeitura não se movimentou nesse sentido. Eu quero fazer isso. Casa, reforma e papel da casa. Obrigado. Candidato Eumano de Freitas, o senhor tem 45 segundos para comentar. Lamento o desconhecimento, candidato Roberto Cláudio. A Prefeitura de Fortaleza já entregou mais de 6 mil papéis da casa ao povo de Fortaleza. Todos os conjuntos habitacionais, as unidades habitacionais construídas pela Prefeitura de Fortaleza, a gente entrega o papel da casa. E mais importante ainda, nós entregamos prioritariamente às mulheres, às mães de família, pela sua responsabilidade, por nós compreendermos a importância do papel da mulher na família, portanto o papel da casa é no nome da mulher. Nós já temos em Fortaleza o trabalho Casa Bela de reformas. E o programa Minha Casa em Fortaleza não caminha mais porque não tem saneamento. E a Caixa Econômica exige saneamento para ter habitação. E a CAGES, responsabilidade do seu governo, não amplia e metade de Fortaleza não tem saneamento básico. Por isso não tem Minha Casa Minha Vida com maior número. Tempo encerrado. Candidato Roberto Cláudio, 30 segundos para a sua tréplica. Com muito respeito, Eumano, 6 mil papéis de casa para um contingente de 500 mil residências que existem em Fortaleza e inúmeros conjuntos sem papel de casa é muito pouco para 8 anos. E é que eu disse, ousadia. Eu não desconsidero o que foi feito de bom, não. Um bom prefeito tem que manter o que está bom, tem que continuar o que não foi feito e inovar. Agora, toda a política habitacional de Fortaleza hoje é tímida e não tira proveito das oportunidades que foram dadas. Saneamento é papel da Prefeitura também, primariamente dela. Tempo encerrado, vamos fazer o sorteio de mais um tema, que é a nossa urna. E aqui já o papel, vamos ver. O tema é lixo. Candidato Roberto Cláudio, para quem o senhor vai fazer a pergunta? Vou perguntar ao Moroni. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Moroni, da mesma maneira em que nós discutimos há pouco que Fortaleza é uma cidade escura, e isso acaba impondo maiores riscos a comunidades violentas aqui em Fortaleza, Fortaleza também é uma cidade muito suja. A gente tem hoje aproximadamente 6 mil toneladas de lixo sendo produzidas por dia e um sistema de coleta ineficiente, tímido e que não teve a ousadia de iniciar a coleta seletiva para completar um aterro sanitário saturado. Qual é a sua política de limpeza urbana para os próximos 4 anos? Candidato Moroni Torga, o senhor tem até 2 minutos para responder. Obrigado pela pergunta. Realmente a nossa cidade está numa condição de limpeza pública péssima. Inclusive, quem passa pela leste-oeste vê todo aquele lixo no meio da rua, mas não é só na leste-oeste, em todas as avenidas nós vemos aquele lixo no meio da rua. E o importante, que muitas vezes não pensam, é nos catadores, né, que são, para mim, os agentes da reciclagem. Essas pessoas que andam puxando o carrinho, eles ajudam a limpar a cidade, mas 12 milhões vai sempre, todo mês, para uma única empresa. E eles não ganham quase nada. Então está na hora de nós fazermos a coleta seletiva, mas também de valorizarmos essas 8 mil pessoas, 8 mil famílias que dependem de uma coleta seletiva, para que possam ter o sustento. Assim como vamos organizar também os vendedores ambulantes, nós vamos dar toda a força para eles. Eu já fui vendedor ambulante e vamos dar toda a força para eles.
assim como os terceirizados são importantes. Por exemplo, o maqueiro do IJF é um terceirizado, ele é importante lá. Então, vamos aí repor a verdade. Todos os candidatos que estão aqui vão dar força para que nós possamos, essas pessoas de baixa renda e que estão excluídas e muitas vezes são esquecidas pelo poder público. Quem tem a caneta não está fazendo. Quem tem a caneta, infelizmente, abandona essas pessoas mais pobres. Os que mais precisam são abandonados. E todo o dinheiro vai para firmas ricas que fazem uma coleta que não é satisfatória. Infelizmente, nossa cidade em limpeza urbana não é exemplo, o aterro vai se saturar e até o plano de resíduos sólidos foi uma novela e ainda não aconteceu. Candidato Roberto Cláudio, 45 segundos para o comentário. Moroni, concordo com muita coisa que você afirmou aqui. Primeiro, mais eficiência na coleta. Metade do lixo está acumulado em lixões da cidade. Segundo, em parceria com os catadores, a cooperativa de catadores, não só iniciar a coleta seletiva, mas fazer desse processo um processo de inclusão pelo emprego e renda de catadores. E a terceira, ser mais criativo nos aterros, produzir energia a partir dos gases que o lixo produz e dessa maneira aliviar a pressão ambiental que o aterro gera também em Fortaleza. Por fim, queria falar de saneamento. Saneamento é responsabilidade da prefeitura, que tem a obrigação de fazer o plano municipal de saneamento e não fez, e por isso perdeu muito dinheiro federal que poderia estar sendo gasto agora para expandir o saneamento perto da sua casa, tirar o lixo, tirar aquele córrego de fezes que muitas vezes passa. Candidato Moroni Torgan, 30 segundos. Olha, Roberto, eu concordo com todas as críticas. A única coisa que eu lamento é porque essas críticas não foram feitas mais cedo pelo governo. Por que elas aconteceram agora na campanha eleitoral? Porque vocês estavam lá e podiam ter feito essas críticas e podiam ter arrumado essa situação. É o que eu falo para você. Quem tem a caneta na mão tem a responsabilidade de fazer, não de prometer. E se não tem condições, passe para nós as Tempo. Obrigado. Vamos então sortear mais um tema. Tema escolhido, aqui tem 2 papéis, vou soltar um. Agora sim, o tema é transporte. Candidato Moroni Torgan, pelas regras do debate, o senhor pode fazer a pergunta para Heitor Ferrer ou Renato Roseno. Quem o senhor escolhe? Heitor Ferrer. O senhor tem 30 segundos. Heitor Ferrer, ainda hoje eu estive num terminal e está caótico o sistema de transporte. Eu vi as pessoas totalmente estressadas na hora do rush e esperando 40 minutos na fila do terminal. E depois entrando num ônibus como se fosse lata de sardinha. Quer dizer, é essa a condição que nós estamos dando no transporte público em Fortaleza? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Candidato Heitor Ferrer, 2 minutos para a sua resposta. Moroni, o nosso sistema de transporte coletivo está muito aquém daquilo que o povo tem direito. Nós vamos implantar em Fortaleza o trânsito rápido. Estabelecer que o cidadão que precisa desse sistema tem que ter a segurança pública em transporte coletivo. Estabelecer que ele, ao sair de casa para ir para o seu trabalho, ele tem hora para chegar. E nós vamos assegurar isto. Nós vamos fazer a integração 100%. Nós vamos aumentar a frota de ônibus, porque há necessidade de se aumentar essa frota, porque a demanda, nós estamos em torno de 1 milhão de pessoas que pegam ônibus todos os dias. Portanto, vamos aumentar a frota, duplicar esta frota. Tem que ser feito este acordo com os proprietários, com o patronal. Vamos alargar as vias de Fortaleza, onde nós possamos fazer esses alargamentos. Mão em sentido único. Nós vamos estabelecer as vias principais, estabelecendo sentido único. Nós vamos fazer as faixas próprias, exclusivas para ônibus. Vamos fazer o bilhete único, para que o cidadão, em 2 horas, possa fazer a sua integração em um sistema que será integrado. Portanto, nós vamos cobrar da nossa administração políticas públicas para que o cidadão tenha segurança
de que o transporte que ele vai utilizar, o transporte público, vai chegar no seu destino na hora desejada. O trabalhador, Moroni, ele tem o direito, o cidadão comum tem o direito de ter um transporte público de qualidade e eficiente. Candidato Moroni Torga, o senhor tem 45 segundos. Eu queria dizer a você, em primeiro lugar, nós temos nos esquecidos daqueles que mais trabalham no transporte público, os motoristas, cobradores e fiscais. Quero dizer que nós vamos trabalhar para valorizá-los. Eu acho que é importante isso acontecer. E quero também dizer a todos vocês que nós vamos fazer corredores exclusivos. Um já devia ter sido feito, que viesse pela Bezerra de Menezes, pela Domingos Olímpio, fosse pela Antônio Salles, até o Papicu. Isso já tem verba até no Transfor. E outro podemos fazer vindo ali pela leste-oeste, passando por baixo da Monsenhor Tabosa e indo até o Mucuripe. Isso é melhorar. Corredor exclusivo de transporte. Tempo encerrado. O candidato Heitor Ferrer, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Moroni, aproveitando esses 30 segundos, eu quero aqui assumir com os professores do nosso município o compromisso de que nós implantaremos o piso de maneira plena. É uma proposta que eu não tinha falado nos debates anteriores, mas nós assumimos o compromisso de um piso pleno, mísero piso, ainda muito baixo, e que daremos o terço extra classe. Portanto, é um compromisso que assumo com os professores de Fortaleza. Tempo encerrado. Obrigado, candidato. E vamos ao sorteio de mais um tema. Seguindo as regras, o candidato Heitor Ferrer faz a pergunta para o candidato Renato Rosendo e o tema dessa pergunta terá que ser emprego. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, candidato. Companheiro Renato, é uma das áreas que todos se preocupam. Emprego e renda. Porque o emprego é a dignidade da pessoa que, obviamente, tem que ter a sua renda para se manter e muitas vezes manter a sua família. Eu pergunto ao Renato quais as políticas públicas que ele adotará no seu governo se chegar à prefeitura para tratar de emprego e renda. Candidato Renato Rosendo, o senhor tem 2 minutos para responder. Obrigado, candidato. Sem dúvida alguma, o direito ao trabalho, ele é imprescindível para a dignidade humana. Por quê? Porque o trabalhador é o trabalhador que gera a riqueza. E é por isso mesmo que nós queremos estar na prefeitura, nós queremos estar fazendo o governo para o governo estar voltado para os trabalhadores e trabalhadoras, não só para os grandes empresários, como é hoje. Portanto, nós temos uma série de propostas em vários setores. Aqui já foi falado, e para nós é fundamental, existem 7.000 catadores de material reciclável hoje em Fortaleza. Eles não recebem nenhum incentivo da prefeitura. Nós queremos incentivar cooperativas e associações para melhorar a vida desses homens e mulheres que fazem um trabalho fundamental na coleta do lixo em Fortaleza. Segundo, nós temos uma preocupação especial com o jovem. O desemprego, ele ataca sobretudo os jovens. 1 em cada 3 desempregados é jovem em Fortaleza. Nós queremos estimular que esse jovem ele possa terminar os seus estudos. A gente quer garantir que ele termine os seus estudos, mas que também ele possa desenvolver atividades produtivas na cultura, no lazer, no esporte, conjugando essas atividades também com geração de trabalho. Isso a gente quer ampliar o programa de crédito solidário para a juventude. Terceiro, há uma série de atividades de prestação de serviço, no turismo de baixo impacto, por exemplo, que a gente pode fazer através de cooperativas, de autogestão. Portanto, nós temos várias iniciativas. Agora, lamentamos muito que o programa de geração de emprego e renda da atual gestão não supere, pense bem, não supere 0,36% do total do orçamento. Para gerar emprego, para gerar trabalho, tem que ter investimento. Por isso que nós nos propomos a inverter as prioridades, para incentivar, sobretudo, não os grandes empresários, mas esse tipo de economia que a gente chama de economia solidária. Obrigado, candidato. Heitor Ferrer, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Quando se fala em emprego e renda, nós temos que fazer um olhar para trás. Só podemos ter condição de dar ao cidadão o seu emprego para ter a sua renda se nós, gestores públicos municipais, dermos ao cidadão, desde a sua tenra idade, desde a creche, passando pelo ensino
fundamental, como o próprio nome diz, ensino fundamental, é uma escola pública de qualidade em tempo integral, integrada à comunidade. Se você dá ao cidadão a escola de qualidade, você já garante a sua qualificação. Mas mesmo assim, buscaremos o SEBRAE para fazer convênios para a qualificação das pessoas. Candidato Renato Rosendo, 30 segundos para o comentário. Eu quero continuar dizendo que, olha, algumas áreas, como tecnologia da informação, são fundamentais e têm uma grande capacidade de geração de trabalho, assim como a cultura, a reciclagem. Portanto, nós precisamos e temos condição, sim, de gerar trabalho na economia solidária. Ela é solidária porque ela é, sobretudo, voltada ao mais pobre. Ela não é transferência de dinheiro do rico para o pobre. E aqui eu queria defender o comércio popular. Esse comércio é fundamental para a economia de Fortaleza. Ele garante a dignidade de milhares de trabalhadores. Tempo, candidato, obrigado. Agora, pelas regras do debate, o candidato Renato Rosendo faz a pergunta obrigatoriamente ao candidato Eumano de Freitas, que abriu o bloco. Vamos então ao sorteio do tema da pergunta. E o tema é segurança pública. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Ok. Candidato, o tema da segurança é um tema fundamental nas grandes cidades, né? Eu queria saber qual é a sua proposta para o enfrentamento da violência em Fortaleza, em especial o trato com a Guarda Municipal de Fortaleza. Obrigado, candidato Eumano de Freitas. O senhor tem 2 minutos para responder. Vou pedir licença a você, fortalezense, para repor algumas questões que me parecem importantes para restabelecer a verdade. O Hospital da Mulher funciona plenamente, 70 crianças nasceram no Hospital da Mulher e lá são casos graves e de grave risco. Por quê? Porque nós já reduzimos a mortalidade infantil em Fortaleza em 59%. O Hospital da Mulher vem para a gente reduzir ainda mais. A CAGES é sim a responsável pelo saneamento, porque a Prefeitura, ainda na época do Juraci, nós temos um contrato antigo da década de 70 que concedeu à CAGES o serviço de saneamento. Portanto, se Fortaleza só tem metade de esgoto, a responsabilidade é da CAGES. E nós temos em Fortaleza a capital que mais criou emprego do Nordeste. Por quê? Porque aqui é o maior investimento público de prefeitura municipal. Porque o PT encontrou uma prefeitura quebrada e agora a prefeitura investe por ano 320 milhões, gerando emprego para o nosso povo. E emprego é muito importante para o tema posto, que é o tema da segurança. Para a gente ter um povo que tenha mais renda. Um povo que tendo renda tem mais tranquilidade na família. E nós temos na Guarda Municipal, nós ampliamos em mais de 600 o número de efetivo da Guarda. Eu vou ampliar ainda mais. Nós temos mais viaturas na Guarda, estabelecemos uma sede própria. Iniciamos o processo de colocar câmeras de vídeo monitoramento no centro da cidade. Reduzimos situações de risco de violência de 54 para 14 casos nas praças do centro com as câmeras de vídeo monitoramento. Eu vou ampliar ainda mais e colocar câmeras na orla marítima de Fortaleza e nas praças dos nossos bairros. Isso são ações concretas. Da mesma maneira que nós vamos continuar ampliando, porque alguns parece que só conhecem o Bom Jardim agora, não andavam no Bom Jardim antes. O Bom Jardim teve um grande projeto de iluminação pública e melhorou muito a iluminação pública dessa cidade. Da mesma maneira que você sabe que a coleta residencial de lixo passa regularmente na sua casa. É dessa maneira, falando concretamente o que avançamos e o que queremos avançar, que eu sou o candidato do PT. Tempo, candidato. Candidato Renato Rosendo, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Ok. Primeiro eu queria dizer que nós temos que acabar com essa lógica de que pobre é igual a violência. Isso é estigmatizante, sobretudo recai sobre a juventude. Portanto, para nós queremos um plano de segurança e direitos humanos que não seja só repressivo. E você, que é guarda municipal, nós tenha o nosso compromisso. Nós não queremos colocar você em situação de risco. Nós não queremos que você ocupe o lugar que é o lugar da polícia. Nós queremos que, sobretudo, cabe ao prefeito ele buscar o governador para um plano de segurança integrada, onde a guarda ela não seja colocada em situação de vulnerabilidade. E mais do que isso, nós queremos sim ocupar os lugares de subinspetor e inspetor que estão vagos e a atual prefeitura ela não tem ocupado. Portanto, é muito importante a valorização da guarda municipal. Tempo encerrado. O candidato Eumano de Freitas, 30 segundos. Acho muito importante nós sabermos que é decisivo nós ampliarmos ainda mais os nossos CUCAs. Nós estamos entregando 3, eu vou fazer mais 3 para ter um em cada regional. Para a nossa juventude ter lazer e ter diversão. Nós fizemos 3 praças da juventude. Eu quero fazer mais 6. Também um em cada regional para a juventude ter espaço de lazer e diversão.
mas quero fazer a formação profissional da juventude. Para nós termos 50 mil jovens. Essa cidade vai ter ainda mais emprego, com shoppings, com comércio, com turismo, e a formação profissional da juventude é decisiva para a gente ter ainda mais tranquilidade. Encerrado. E assim estamos terminando o terceiro bloco do debate dos candidatos a prefeito de Fortaleza. Daqui a pouco o candidato escolhe o tema para fazer a pergunta ao outro candidato. Até já. Você está acompanhando o debate dos candidatos a prefeito de Fortaleza. Participam os 5 candidatos mais bem posicionados na pesquisa Ibope. Isso só foi possível por causa de um acordo realizado entre a TV Verdes Mares e 8 candidatos com representação na Câmara dos Deputados. Estamos começando agora o 4º bloco do debate, desta vez com tema livre. Nós vamos agora sortear o candidato que abre o bloco. Vamos então saber quem é o candidato sorteado, Roberto Cláudio. Candidato, para quem o senhor vai fazer a pergunta? A pergunta é para o Renato. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Renato, a saúde é hoje a maior preocupação do fortalezense. São mais de 2 milhões de usuários no universo de 2,5 milhões de habitantes dessa cidade que recebem um tratamento muito indigno, grandes filas, sobretudo para a pequena urgência e para as consultas médicas especializadas e exames de raio-x e de sangue. Queria saber o que você propõe especificamente para a pequena urgência e para os exames radiológicos, consultas médicas e exames de sangue. Muito obrigado, candidato Renato Roseno. O senhor tem 2 minutos para responder. Nós temos que pensar a saúde de forma integrada. E aqui a gente tem que pensar que Fortaleza hoje é uma cidade produtora de doenças. Então, quando a gente fala do saneamento, e aí é necessário reforçar que nós podemos sim reduzir a quantidade de doenças. Quando a gente amplia o saneamento, e essa é uma responsabilidade do município e que está sob encargo do governo do estado, então mais uma vez aqui eu queria falar, né, da aliança entre esses 2 projetos que não têm produzido uma saúde de qualidade para a nossa população. Nós queremos, sim, fortalecer a oferta de exames radiológicos e os exames, como você sabe, o exame de sangue, por exemplo, você tem dificuldade de fazer isso. Nós precisamos de policlínicas que permitam, que estejam equipadas com laboratórios de análises clínicas. Portanto, nós temos que ampliar, isso é ampliar o nosso investimento. Uma estratégia que o governo federal tem replicado no Brasil inteiro é a das UPAs, das unidades de pronto atendimento. A rigor, nós temos que mantê-las, essas UPAs, e integrá-las no sistema público de saúde. Precisa de planejamento para isso. Hoje nós não temos planejamento na atenção básica. Portanto, essas unidades de pronto atendimento, a oferta do exame radiológico, dos exames laboratoriais, eles têm que estar integrados de forma planejada e tem que estar perto de você. Hoje o grave problema em Fortaleza é sobretudo o problema da atenção básica. Você sabe disso. Você procura o posto não resolve, ele não tem capacidade do pequeno procedimento. Por isso você vai ter que cair lá no hospital. Portanto, nosso governo, ele quer melhorar o posto de saúde que fica perto de você, ampliando o número de postos e ampliando a capacidade técnica, a qualidade profissional para que o posto resolva, para que você não seja obrigado a ficar pulando do posto para o hospital. Obrigado, candidato. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 45 segundos para comentar. Renato, eu concordo com você quando você fala que a atual gestão não tirou proveito da parceria que foi ofertada pelo governo do estado e pelo governo federal. Há dinheiro da União, há dinheiro do estado e faltou disposição e capacidade de fazer projeto para tirar proveito dessa situação. Eu não dispensarei R$1 e qualquer esforço dessa aliança para poder dar ao meu povo, a gente de Fortaleza, uma saúde mais digna. Quero, como você também refrisou e afirmou aqui, entregar 11 UPAs 24 horas para, junto com as 7 do governo, nós temos a garantia de 3 UPAs em cada regional. E quero garantir para a consulta médica especializada, os exames radiológicos de sangue, uma policlínica em cada regional, o que irá aliviar também a pressão dos postos de saúde. Obrigado, candidato Renato Roseno. O senhor tem 30 segundos.
Candidato, o senhor sabe que, a rigor, melhorando os postos de saúde, ampliando o número de policlínicas, melhorando o SAMU, que é fundamental, você não precisa gastar tanto dinheiro nas UPAs, que inclusive são uma estratégia bastante cara. Portanto, as UPAs se fizeram necessárias porque falta posto de saúde, falta policlínica e, sobretudo, o SAMU está desmantelado. Nós queremos garantir, melhorar o SAMU, melhorar o atendimento, melhorar o posto de saúde, para que a população ela não sofra, mais uma vez, repito, tendo que lotar as emergências dos hospitais. Candidato Renato Rosendo, para quem o senhor vai fazer a pergunta? Eu queria perguntar para o candidato Heitor Ferrer. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, nós estamos agora na reta final, sobretudo vendo o despejo de dinheiro das campanhas milionárias. O tema do financiamento é um tema fundamental para nós que defendemos a reforma política, né? Eu já perguntei isso em outro debate para o senhor, a questão do financiamento público. Eu queria voltar a esse debate. Qual é a sua posição em relação ao financiamento? O que o senhor acha dessa questão de nós termos esse desequilíbrio de campanhas milionárias e ainda, em pleno século XXI, a persistência da compra de voto na nossa cidade? Candidato Heitor, o senhor tem 2 minutos. Renato, as campanhas que nós estamos vendo dos candidatos das máquinas desequilibra o processo eleitoral e a própria democracia. Os candidatos, tanto do governo do Estado como o candidato da prefeita, têm tido uma verdadeira máquina de guerra no sentido de capitalizar o voto, de buscar o voto. Por isso que nós defendemos que a campanha dos candidatos sejam feitas, todas elas, com o financiamento público de campanha. Por quê? Porque você dá uma condição de igualdade entre todos os candidatos para que eles possam, de maneira igualitária e isonômica, buscar o eleitor. Portanto, nós defendemos a campanha sendo financiada por fundo de campanha. A campanha desequilibrada como está favorece aos candidatos das máquinas buscarem o eleitor de maneira muito desigual através de recursos públicos que certamente compromete o administrador. Por isso que nós que somos o autor da ficha limpa, que tivemos o nosso mandato durante toda a nossa vida pública, defendendo o contribuinte, defendemos o contribuinte quando fizemos na justiça o fim da taxa do lixo. Defendemos o contribuinte quando acabamos com a pensão de ex-vereador, acabamos com auxílio paletó, acabamos com a pensão de governador e somos o autor da ficha limpa. O nosso mandato foi dirigido para o bem comum. Por isso que, como representante do cidadão, como deputado que sou e como futuro gestor da cidade de Fortaleza, nós defendemos que as campanhas sejam mais igualitárias na sua disputa. Portanto, nós defendemos o financiamento público de campanha e de maneira muito transparente. Candidato Renato, 45 segundos para o seu comentário. Candidato, eu concordo e aqui eu me permito fazer uma crítica, porque o senhor recebeu também recursos de construtora. Me parece, e isso obviamente está dentro da legalidade, mas me parece que para nós que defendemos a não presença de setores empresariais, porque desequilíbrio, concordo com essa sua argumentação, nós temos que dar o exemplo, candidato. Nós, a nossa candidatura, ela se esmera em dar o exemplo da transparência, o exemplo do financiamento. Isso, de fato, torna tudo mais difícil, mas esse é um diferencial. De onde é que vem a nossa força? Nossa força vem da coerência. Portanto, eu queria aqui convidar você, fortalezense, para procurar a coerência e fortalecer, sobretudo, aqueles que querem fazer da política um ato de exemplo, um ato de educação por esse exemplo. Candidato Heitor, 30 segundos para o senhor. Caro Renato, eu já sou experimentado e já estou experimentado na vida pública há mais de 20 anos. Todos conhecem a minha lisura. Eu sou o autor da ficha limpa no estado do Ceará. Eu combati bons combates contra a corrupção. Eu sou referência ética e moral no estado do Ceará. Portanto, as contribuições que você fala são de construtora da iniciativa privada, não são controladores de contratos com o Estado e com o município. Tempo encerrado, muito obrigado. Candidato Heitor Ferrer, pelas regras do debate, o senhor pode perguntar para Eumano de Freitas ou Moroni Torgan. Para quem o senhor vai fazer a pergunta? Eu vou para o Moroni.
O senhor, então, tem 30 segundos para fazer a pergunta. Moroni, Fortaleza, que sempre votou independente, tem um candidato a prefeito, candidata a prefeita, que há 6 meses ninguém sabia quem era. A prefeita quer empurrar um candidato que não tem intimidade com a nossa cidade. O que é que você acha disso? Candidato Moroni Torgum, o senhor tem 2 minutos. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós temos aqui 3 candidatos independentes e 2 que estavam com a caneta na mão. Isso tem que ficar bem claro. E que não precisam estar prometendo para o futuro. Porque os padrinhos, madrinha, tá tudo com a caneta na mão. Quem está com a caneta na mão é para resolver. E, infelizmente, você que está aí está sofrendo. O posto de saúde que não atende está sofrendo. A violência que está aumentando cada vez mais e a gente vê desculpa de tudo quanto é lado, está na hora de fazer uma coisa objetiva, com alguém que tenha moral, que tenha pulso firme, que traga tranquilidade de volta para Fortaleza. Eu acho que nós estamos cansados de ouvir essas promessas. E num debate, vem todo mundo preparadinho. Os assessores preparam qual é a pergunta que vão fazer, qual é que não vai e tudo mais, como é que nós vamos responder. Ora, não vamos enganar, eu estou cansado desses debates. Há 12 anos que eu vejo promessa e as coisas cada vez piorando em Fortaleza. Ou nós mudamos isso, ou então nós vamos continuar sofrendo humilhação nas filas da saúde, sofrendo com a violência que já matou mais de 1.000 em Fortaleza, 150 só num mês, só nesse fim de semana, só sábado e domingo foi 10 em cada dia assassinados. A maioria assassinado a tiro. Então está na hora da gente mudar. Tenha santa paciência. Ou então é continuar sofrendo e acreditar nessa Hollywood da televisão. Ainda bem que essa lavagem eletrônica terminou hoje. Porque é uma lavagem cerebral, tenha santa paciência. O tempo que juntaram é mais do que 5 vezes o nosso tempo. E aí é que eu digo, nós não podemos acreditar em quem tem a caneta, não fez, que vai fazer. Tempo encerrado, o candidato Heitor Ferrer, 45 segundos para a sua réplica. Fortalezense, tenho 30 anos de vida pública dedicada à cidade de Fortaleza. Trabalhei no Frotinha de Messejana, trabalhei em postos de saúde, tenho uma relação muito íntima com os nossos problemas, portanto, sei das suas soluções. Estive sempre ao lado do contribuinte, sempre. Foi assim quando acabamos com a taxa do lixo, assim quando acabamos com pensão de vereador, de governador, e nós nos propomos a resolver os problemas de nossa cidade, dizendo que nós queremos um prefeito para chamar de seu. E é esse o nosso compromisso, para ser o seu prefeito. Candidato Moroni Torgum, o senhor tem 30 segundos. Temos 2 problemas graves em Fortaleza. Um é saúde, e por isso que eu tenho meu vice, Dr. Lineu Jucá, um grande médico conhecido por todos, que vai me ajudar na área da saúde. E o outro é a violência. E você sabe que para defender você, eu enfrentei os pistoleiros, o crime organizado, a máfia, o narcotráfico, aqueles que vendiam crianças e usavam adolescentes. Eu enfrentei a violência para lhe defender. E eu sei fazer isso. Me dê essa oportunidade. Obrigado, candidato Moroni Torgum. O senhor deve fazer a pergunta agora para o candidato Eumano de Freitas. São as regras do nosso debate. O senhor tem 30 segundos. Que bom, vamos mais uma vez conversar. Eumano, eu tenho uma pergunta. O monopólio de poder não ajuda ninguém. Ter um candidato que vá sempre dizer amém para o governador também não vai ajudar nada. Qual a sua ideia sobre se ter uma candidatura que seja independente? Trabalhar junto é uma coisa, ser independente é outra. Qual o seu pensamento sobre isso? Candidato Eumano de Freitas, 2 minutos. Eu tenho uma opinião muito clara nesse assunto, porque a sociedade brasileira amadureceu muito politicamente. O povo de Fortaleza ainda mais. Nós estamos construindo uma nova cultura política na nossa cidade. Cultura de participação,
no orçamento participativo, cultura de participação nos conselhos de educação, de saúde, de participação no conselho da escola, onde pai de aluno, professor, aluno, funcionário, participe e delibere, inclusive, o recurso da escola como deve ser aplicado. Nós temos uma nova cultura política de crianças, de jovens participando, deliberando as suas políticas, pessoas com deficiência, mulheres, toda a comunidade de Fortaleza debatendo seus planos e avançando. Da mesma maneira, nós amadurecemos muito para saber separar o que é a nossa divergência política eleitoral e, como prefeito, nós termos a condição de sentar com o governador, com a presidenta Dilma do meu partido, PT, para avançarmos nas políticas de nossa cidade. E temos segurança. Fortaleza é uma cidade libertária. Fortaleza vai nessa eleição dar posições claras. Ela não será nunca dominada por um grupo, por uma família, porque isso Fortaleza nunca aceitou e não vai aceitar. Mas nós temos, como prefeito, que ter a estatura e a clareza de unir todos, em bem do nosso povo e das pessoas que mais precisam. Às vezes o prefeito tem que dizer não até aos seus companheiros de partido, tem que dizer não àqueles companheiros que caminharam com ele, porque ele precisa unir todas as forças. Um prefeito tem que se guiar pelo seu programa. E é por isso que eu digo sempre, eu fiz uma aliança, não apenas para ganhar uma eleição, eu fiz uma aliança para governar a cidade de Fortaleza, com um programa para avançar na saúde, para avançar na educação, para a habitação popular. E é esse programa, o meu norte, para governar, para me relacionar com os aliados, para me relacionar com o governador, com a presidenta e com a cidade de Fortaleza por inteiro. Candidato Moroni, 45 segundos. Se você está satisfeito, tem aí dois candidatos que você pode votar. Um é o candidato da prefeita e o outro o candidato do governador, que estavam juntos, estavam aí. Então, se você está satisfeito, pode fazer isso. Mas eu quero mostrar a importância de ter um candidato independente. Veja, na vez que essa cidade, mais obras eu vi nessa cidade, foi quando o Juracy era de um partido e o Tasso de outro partido. Aí nós vimos obras acontecer, aí que aconteceram os terminais, que até hoje existe, as grandes avenidas que foram abertas, grandes também equipamentos na saúde. Então lembre, vamos fazer a concorrência. O prefeito vai fazer e o governador vai ter que fazer mais. Tempo encerrado, o candidato Eumano, 30 segundos. Fortalezense, se você quer um prefeito que sabe todas as conquistas dos últimos 7 anos e meio, que tem mais creche, que tem Hospital da Mulher, que teve o Vila do Mar, que teve Casa para o Povo Pobre, que tem passagem mais barata, e ao mesmo tempo você quer um prefeito que avance nas conquistas, então esse candidato é o Eumano, candidato do PT. Porque eu vou garantir todas as conquistas, mas eu vou avançar nas políticas públicas, corrigindo o que tiver que corrigir e avançar ainda mais, cuidando principalmente das pessoas que mais precisam, porque essa é a nossa trajetória. Cerrado. Agora o candidato Eumano de Freitas vai fazer a pergunta para o candidato Roberto Cláudio, que abriu este bloco. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, candidato. Candidato Roberto Cláudio, como candidato a prefeito, eu fiz questão de estudar todos os programas. E Fortaleza tem uma questão muito importante que já falado, que é o trânsito. No seu programa de governo, as páginas 55, Fortaleza propõe que em Fortaleza se implante um pedágio para que o cidadão que tem carro em áreas de grande concentração pague uma taxa para ir ao centro ou para ir para a aldeota. Que, portanto, Fortaleza tenha um pedágio urbano. Eu queria entender essa sua proposta, apresentada no seu programa de governo. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 2 minutos para responder. Primeiro, eu agradeço a atenção de ter lido o plano de governo, isso mostra a sua responsabilidade enquanto candidato. Mas queria esclarecer também que o nosso plano de governo mobilizou 1.500 pessoas, pessoas inclusive do seu partido, pessoas de outros partidos políticos, pessoas que nem votam na nossa candidatura, porque eu fiz questão de ouvir a cidade de Fortaleza. Está nesse plano, na verdade, um conjunto de ideias produzidas pelo pensamento criativo da cidade, uma cidade diversa, de vanguarda, progressista, de grandes ideias. E tenho feito questão de ressaltar em todos os momentos que esse plano é um plano da cidade de Fortaleza que está sendo ofertado para o debate, para ser aprimorado, para ser criticado. Eu assumi o compromisso de fazer o plano de governo e estamos fazendo. Agora, há pontos do plano de governo com os quais eu assumi meu compromisso público, que são as ações imediatas. E nem o pedágio e nem o rodízio, constam dentre as ações imediatas com as quais eu me comprometi em fazer. O que eu irei fazer em transporte público é o que não foi feito pela atual gestão.
é implantar o bilhete único. Se propagandeia pela propaganda oficial da Prefeitura que há 100% de integração, enquanto apenas 2% da população usam essas linhas. Eu vou ousar, eu vou inovar, nós vamos garantir que cada trabalhador, com 2 horas, possa pegar quantos ônibus quiser, em quantas direções quiser, para chegar mais rápido no trabalho e também voltar do trabalho para casa em menos tempo e ter mais tempo para a família, para o lazer, para o descanso, tão merecido para o trabalhador. Isso é cuidar bem das pessoas. E vou fazer mais. Vou garantir que o bilhete único garanta ainda a passagem mais barata do Brasil, que só foi garantida, é bom que o povo da cidade saiba, porque o governador também reduziu o imposto do óleo diesel, colocando 10 milhões de subsídio no sistema para que o trabalhador e a trabalhadora ande mais barato de ônibus. Candidato Eumano, 45 segundos. Doutor Roberto Cláudio, agora realmente eu não entendi. Porque o bilhete único que Vossa Excelência está propondo não está no seu programa nas ações imediatas. Não constará nas ações imediatas o bilhete único. O senhor está propondo como prioridade o bilhete único que não está nas ações imediatas. Mas está no seu programa, as folhas 55, implantar pedágio. Então, se Vossa Excelência não tem condição de garantir o que está no seu programa, como é que o eleitor pode confiar naquilo que Vossa Excelência está propondo ao povo de Fortaleza? Eu quero deixar claro, eu sou contra pedágio na cidade de Fortaleza. Nós não aceitaremos pedágio nessa cidade, porque o povo, que com muito esforço comprou o seu carro, agora não pode pagar mais uma taxa para com o seu carro ir ao centro ou ir ao Aldeota. Isso é injusto com o nosso povo e eu não admitirei como prefeito de Fortaleza. Candidato Roberto Cláudio, 30 segundos. Eu vou repetir com atenção, porque parece que o Eumano me ouviu bem. Não haverá pedágio, não haverá rodízio de carros. Agora, eu não posso nem criticar o seu plano de governo, porque ele não existe, mano. Não foi produzido. 3 páginas, insossas, sem conteúdo. Eu assumo o compromisso. Agora, você deveria estar preocupado com a licitação que foi feita pela Prefeitura, que anuncia as escusas, é bom que o fortalezense saiba disso, um aumento previsto na passagem de ônibus para novembro. É isso que a Prefeitura tem que explicar para o fortalezense, após a eleição, impor aumento de passagem. E aqui encerramos o 4º bloco do debate de candidatos a prefeito de Fortaleza. Daqui a pouco, as considerações finais dos candidatos. Até já. Estamos de volta com o 5º e último bloco do debate da TV Verdes Mares com candidatos a prefeito de Fortaleza. Participam 5 candidatos mais bem posicionados na pesquisa Ibope. Foi um acordo feito entre a TV Verdes Mares e os candidatos de partidos com representação na Câmara dos Deputados. Vamos agora às considerações dos candidatos. Quem começa é o candidato, vou mostrar para vocês, Heitor Ferrer, que não foi sorteado nos blocos anteriores, como a gente pode ver aqui. Candidato, o senhor tem 1 minuto para fazer as considerações. Fortalezense, Fortaleza é uma cidade independente. Uma cidade que não se curva aos candidatos das máquinas administrativas. Portanto, eu quero convocar você, fortalezense, nessa reta final de campanha para a Prefeitura de Fortaleza, a desafiar os números da pesquisa eleitoral e dizer que quem elege o candidato não é pesquisa. Quem elege o candidato é o voto livre, independente, consciente. Quem elege o candidato é o eleitor que, de maneira muito consciente, racional, escolheu o seu candidato como o melhor candidato para representá-lo à frente da prefeitura. Nós queremos que você, que é independente, que sabe escolher e que sabe qual é o melhor programa para a cidade e o melhor candidato, nós queremos que você se junte a nós e sejamos vencedores. Nós queremos o seu voto 12 no dia 7. Vamos ao sorteio do 2º candidato para as considerações. O candidato sorteado é Eumano de Freitas. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Eu quero parabenizar Verdes Mares, Luiz, aos demais candidatos e você, fortalezense. Quero pedir o seu apoio, porque nós vamos eleger o prefeito da 5ª capital do país. E é muito importante. Compare as propostas. Entre eumano13dopt.com.br e você vai ver todas as nossas propostas com as quais eu me comprometo com todas elas. Eu sei, o governo do PT, nós avançamos muito, mas nós temos muito ainda para avançar. Em 8 anos,
nós avançamos na educação, nós avançamos na saúde, no emprego, no turismo, mas eu quero ser prefeito para avançar ainda mais, para melhorar ainda mais a vida do nosso povo. E quero agradecer o carinho, o abraço, o aperto de mão de cada família que me recebeu, com tanto orgulho, e que eu tenho segurança que domingo todo o nosso povo vai conversar com cada família e nós vamos ter um grande resultado de um projeto que está transformando o Brasil e transformando Fortaleza, que é o projeto da estrela do PT, o 13, e assim eu peço o seu voto para fazer ainda mais. Vamos ao sorteio de mais um candidato. O candidato sorteado, Roberto Cláudio. O senhor tem 1 minuto para as considerações. Boa noite, Luiz. Boa noite, Verdes Mares. Parabéns aos candidatos. A minha palavra é para você, fortalezense. E a palavra é de gratidão pela gentileza e pelo carinho da recepção nas portas das casas, das histórias de frustração compartilhadas com os sonhos frustrados desses 8 anos, mas também as histórias de otimismo e de esperança, de viver numa cidade mais justa, mais próspera, que trate com carinho e com cuidado aqueles que mais precisam de verdade, não só pela força da palavra e da retórica. E creiam, é possível fazer muito mais pela força do trabalho, da sensibilidade e das parcerias que vou ter com o Cid, com a Dilma, com a gente de bem dessa cidade. Eu quero fazer mais UPAs, policlínicas, creches, quero revolucionar a educação, quero cuidar do meio ambiente, quero ter um olhar cuidadoso com a juventude, mas quero, sobretudo, ajudar a renovar a Fortaleza. Por isso, peço a você e a sua família a gentileza do apoio para estar no segundo turno, lutando para reconstruir e renovar a Fortaleza. Muito obrigado. Agora mais um sorteio. Vamos aqui saber quem vai falar. Renato Rosendo, candidato, o senhor tem 1 minuto. Eu queria agradecer muito àqueles que comigo, com Soraya, com a nossa chapa de vereadores e vereadoras, nós fizemos uma campanha alegre, criativa, coerente, que não abandona os seus princípios. É fundamental que você veja a política para além da aparência, para além das propostas mirabolantes, para além da propaganda. É isso que nos diferencia. Nós construímos o nosso programa, as nossas propostas concretas com o trabalhador, a trabalhadora, os movimentos, as comunidades. É desse jeito que a gente quer fazer a gestão, porque a nossa aposta é a aposta no exemplo. O exemplo ele é fundamental. E nós, do PSOL, do PCB, nós fizemos uma campanha do exemplo aqui em Fortaleza e no Ceará inteiro. Portanto, eu me dirijo a você em Fortaleza, em outros municípios, para votar 50 para prefeito e 50 para vereador. Essa é a nossa resposta de liberdade, de justiça, de independência. Nós não podemos, em pleno século XXI, sermos dominados por máquinas do século XIX, que estavam aí juntas há até bem pouco tempo atrás. Portanto, vamos dar a nossa resposta. Tempo, candidato. O candidato da vez agora é Moroni Torgan. 1 minuto para o senhor. Eu até era para ter um discurso decorado, mas não tenho. Vou falar do coração mesmo. Olha, eu já estou cheio de ver um monte de proposta nesses 12 anos que eu vejo esses debates. E um monte de propostas que parece antes estar cheio de gente para fazer, mas depois se esquecem de fazer. Eu acho que está na hora agora da gente ter em mente alguém que vá resgatar a vida e a liberdade do nosso povo. Estou pronto para isso, se você me der a caneta, porque aqueles que estão com a caneta estão prometendo e não fizeram. Eu estou pronto para fazer e minha palavra não é para faltar, porque eu me arrisquei e arrisquei a minha vida para cumprir a minha palavra. Por isso, você que é 25, saia na rua agora. Bote 25 num pano branco, num cabo de vassoura e saia na rua. Bote 25 numa camisa branca e saia na rua para defender a vida e a liberdade do nosso povo. Chega de tanta violência e chega de humilhação na saúde pública de Fortaleza. Obrigado. A TV Verdes Mares encerra agora o debate com candidatos a prefeito de Fortaleza. Você ouviu aqui propostas e planos dos 5 candidatos mais bem posicionados na pesquisa Ibope. Eumano de Freitas, do PT, Heitor Ferrer, do PDT, Renato Rosendo, do PSOL, Moroni Torgan, do DEM e Roberto Cláudio, do PSB. Os candidatos Inácio Arruda, do PCdoB, e Marcos Calles, do PSDB, e Valdeci Cunha, do PRTB, foram entrevistados esta semana no CETV. Também concorrem à eleição André Ramos, do PPL, e Francisco Gonzaga, do PSTU. A eleição é domingo. Esperamos que você possa decidir em quem votar com clareza e tranquilidade. Uma ótima noite para você.